Chegando mais um episódio do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida. O meu convidado de hoje, Oswaldo Pereira da Silva, o nosso querido Oswaldão. Um exemplo de resistência, de dedicação a uma causa do esporte. Atleta que já disputou tantas competições, até hoje compete, mesmo tendo 76 anos de idade. Prazer muito grande em recebê-lo aqui, meu querido Oswaldão. Tarciso, estou feliz de estar aqui. Oswaldo Pereira da Silva, nosso querido Oswaldão, nasceu em Pedregulho. Conte-me a história. Foi zona rural de Pedregulho, direitinho da família, Oswaldão. Sim, eu nasci em uma fazenda, certo, no município de Pedregulho, né? E fiquei ali nas redondezas, ali entre Pedregulho, Igaçaba, certo? Sempre, Tudo distrito ali perto de Rifaina. Isso, sempre na zona rural, fazenda, certo? Naquele tempo era café, que a sua família, nas fazendas, trabalhava com café, essas coisas todas? Isso, certo, porque na época, certo, era o que girava, geralmente era o café mesmo, né? Em todas as fazendas era plantação de café. Os seus pais, o seu José e dona Sebastiana, eram nascidos também em Pedregulho ou vieram de algum outro estado? Não, são todos nascidos ali na região de Pedregulho mesmo, certo? Meu pai, minha mãe, certo? São todos do estado de São Paulo. Agora, você teve quantos irmãos? 7 irmãos. 7 né? irmãos. Isso aí. 4 estão vivos, né? E 3 já faleceram. E desses 7 irmãos, 3 faleceram, 4 estão vivos. E os que estão vivos moram em que cidade? Todos aqui em Orlândia. Todos em Orlândia? Todos em Orlândia. Né? Que legal, Oswaldo. Eu vi aqui que você chegou em Orlândia com jovem, 17 anos de idade. 17 anos, né? Porque antes disso eu morei em uma fazenda. Não, antes disso eu morei ali na região de Pedregulho, também morei em Rifaina. Né? Aí já foi na cidade de Rifaina mesmo, na época, antes da construção da barragem lá. É importante, né? Para quem conhece Rifaina, não era bem esse lago bonito, essa coisa, era o Rio Grande, mas sem estar represado. Exatamente. Tanto é que tem uma parte de Rifaina que foi inundada quando foi feita a barragem. Né? Exatamente. Então você viu a Rifaina antiga. Morei na Rifaina antiga, eu tinha lá 10 anos, mais ou menos, certo? Onde que ainda tinha Maria Fumaça, né? Exatamente, é um trecho ferroviário bonito, aquele que vinha, né, lá do alto até Rifaina, né, Oswaldo? Isso, e a cidade velha estão todas inundadas lá, certo? Então, para quem vai lá hoje, nem percebe. E a gente nota, natural, você na zona rural, durante a sua estadia até 17 anos, você não teve a oportunidade de estudar, né? Não, porque a gente, né, meus pais, né, na época a gente morava geralmente em fazenda. Desde o meu nascimento, certo, até eu vir aqui para Orlândia, né, eu morei, acho que até aos 17 anos, em 10 fazendas, 10 ou 12 fazendas, certo? Quer dizer, era uma vida cigana. Exatamente, era praticamente nômades, né? Por exemplo. É quase uma safra por ano, você ficava numa cidade, numa fazenda, perdão. Exatamente, certo? Quer dizer, a gente às vezes morava 1 ano em uma fazenda, 2 anos em outra, certo? Então praticamente não tinha tempo de estudar. Para ser real, certo? Eu cheguei a fazer, né, 3 anos sem sair do primeiro ano. Não dava tempo de concluir, Oswaldo. Não estava concluindo, já estava. Eu vim concluir depois que eu mudei para Orlândia. E o pior disso tudo, né, e a gente lembra isso, aquela teoria hoje, criança não pode trabalhar, mas esse cara aqui pegou no batente, né, porque sobrava para você também, para trazer o sustento de casa. Isso. Como várias pessoas da minha geração. Não que eu estou dizendo que menor tem que trabalhar, não, mas era uma outra realidade. Outra realidade. As leis trabalhistas eram diferentes. Isso. A importância de se ir à escola não era tão importante quanto hoje, porque a educação é fundamental até para que as pessoas que nascem num berço não tão cheio de dinheiro tenham condição de progredir, né? Tem condição. Então isso pesa bastante. Porque um país só evolui com a educação, né? Um povo que tem educação, geralmente o país se torna mais avançado. Então eu vim para Orlândia já com 17 anos, né?
e trabalhei aqui, se falava pau de arara na época, né, também cortando cana. Trabalhei na usina, quando a usina, a primeira safra da usina, né, Vale do Rosário, que foi em 65, a gente trabalhava carregando cana no ombro. Né, o bicho pegava. Sem Mas registro. ainda quando você, antes de vir para Orlândia, nesse período você, portanto, não teve a oportunidade de estudar, fez até o 2º ano. Até o 2º ano, certo? E por que que a família decidiu sair de lá para vir para Orlândia? Quando é que vocês chegaram em Orlândia? Ah, sim. Moramos aí em uma fazenda ali entre Guará e Ribeirão Corrente. Tá, já um Isso. pouquinho mais perto daqui. E um pouquinho mais daqui. Aí teve um parente que veio morar em Orlândia. Qual parente, Oswaldo? Hoje os familiares moram em Franca, ele já faleceu já, certo? Mas os primos moram todos em Franca, né? E na época, certo, ele trabalhava na Escomove, certo? E meu pai interessou, né? Interessou e viemos para cá. Isso já em final de 64, 1964. Você né? tinha 17 anos, Tinha portanto. 17 anos. O primeiro serviço, ou a primeira empresa que você trabalhou, qual foi? A primeira empresa... Além do primeiro, você foi cortar cana. Cortar cana. Durante quanto carregar tempo cana, você né? foi trabalhador rural? Já, né, carpia café também como boia fria, vamos dizer assim, né? Aí trabalhei de saqueiro, depois, isso sem carteira assinada, né? Depois, o meu primeiro emprego com carteira assinada foi na Comove. Na Comove. Em 1969. Registrado pela Comove também como saqueiro ou trabalhava dentro da indústria? Como serviços gerais. Ah, já foi para dentro da fábrica. Isso, mas lá pegava no pesado também. Serviços gerais, você sabe, pega pesado. E na época também não tinha tanta tecnologia, tantas as máquinas hoje que faz um serviço para o serviço braçal, a gente que fazia mesmo, né? Isso, estamos falando, você entrou na Comove com que idade você tinha? Eu estava com 20 anos. 20 anos. 20 anos. E foi justamente na Comove que surgiu o Oswaldão Atleta. Me disseram, não sei se é verdade, você até tentou jogar no campo da Comove, que sempre teve tradição, tinha Marcão, tinha Guinim, tinha Japão, tinha todo mundo, mas você não levava jeito para o futebol. Me conta essa história. A Comove tinha 4 times na época. Inclusive fornecia jogadores para a associação Atlético de Orlândia, certo? Adão, Japão, João Malveste, certo? O próprio Guinim. O próprio Guinim, certo? Então, ela tinha 4 times. O time principal, certo? Tinha lá nós falamos segundo, né? O segundo do time principal, tinha o Mugiano, o segundo do Mugiano, né? Então era 4 times. E eu jogava no terceiro, que era o Mugiano. Muito mal. Que posição? Eu imagino que pela sua velocidade maratonista que você você devia jogar de ponta. Não, era lateral direito. Lateral direito. Corria a mais do campo, a lateral do campo, corria, certo? Todinho, né? Só corria também. E aí o professor Guinim, nosso querido e saudoso Guinim, falou: bom, senhor Oswaldo, eu acho que o senhor é melhor correr como atleta. Isso, porque... Qual foi a primeira competição que você lembra que você participou? Olha, quando na época 1971, parece, isso mesmo, certo? Tinham os jogos do SESI? Do SESI, eu certo? lembro disso. Que era realizado, certo, nas indústrias aqui de Orlândia, né? E então, como eu corria bastante no campo, a Comove, ela entrou com a equipe de futebol, certo? E me convidou para correr. Para correr. Isso, para correr. E eu corri até descalço na Praça Mário Furtado, 800 metros. Quantas voltas deu na praça? 2 voltas. 2 voltas. 2 voltas, certo? E eu ganhei certo? Ganhei essa... Tranquilo? Tranquilo, porque 800 metros, né? A gente já trabalhava em serviço pesado, acostumado a trabalhar sempre em movimento, certo? Subindo escada, certo? Deu para ganhar, né? E quem era o seu treinador naquela época quando você competiu a primeira vez? A primeira vez, quando eu ganhei essa competição, certo? Isso,
o Peixinho estava assistindo. Devair de Freitas, professor Peixinho, grande funcionário da Morlan, mas foi preparador físico da associação, chegou a jogar na associação, é do ramo, né? Era do segmento. Era do ramo. E ele, né, me convidou se eu queria treinar. Certo? E falei, não, vamos ver o que dá nisso aí. E a partir daí, certo? Começamos a treinar no campo da Comove. E o esquema era dar a volta no campo da Comove. Dar a volta no gramado, dentro do campo mesmo, certo? Às vezes o time estava treinando lá, certo? Eu correndo em volta. Correndo em volta, né? E a partir daí eu comecei a destacar. Participando de algumas competições. Por falar em algumas corridas na região, Oswaldo me trouxe aqui uma foto. Eu vou pedir, inclusive, para o meu querido Sérgio Maia. Inclusive, eu apareço na foto. Essa foto foi tirada em São Joaquim da Barra? São Joaquim da Barra, numa competição no aniversário de São Joaquim da Barra. Muito bem. Para quem não sabe, eu fui radialista desde sempre. Nasci dentro da Rádio Orlândia. 8 anos de idade eu já transmitia jogo, né? E justamente nesse evento aqui em São Joaquim, que nós vamos detalhar para você as figuras que participaram. O Oswaldo está aqui todo em forma, trazendo, e ao lado dele 2 grandes amigos, né? Que com ele tiveram uma história bastante interessante. Vamos aqui sim a foto. Serginho vai aproximar. Esse cara de cabelo comprido, essa verdadeira marmotinha sou eu. Devia ter uns 13 anos. Oswaldo está aqui, certo? Do lado dele, o José Manuel Fonseca, o Mané Risadinha. Esse cara simpático é o Fran José, já falecido. Tanto o Mané como o Fran já deram adeus, né? Já se foram. E o Oswaldo informa, né, Oswaldo? Graças a Deus ainda estou em forma. Ainda Quantos quilos você pesava nessa época? Em relação ao que você pesa hoje? Porque normalmente depois de uma idade nós perdemos massa muscular. Massa muscular. A partir dos 30 anos já começa a perder. Aí eu pesava 70 quilos. 70 quilos? Hoje eu estou com 60. 10 quilos a mais. E na verdade o que você perdeu foi massa muscular pela própria idade. Exatamente, massa muscular. Então vocês viram aí um registro. Eu, Oswaldão, Fran José e o Mané Risadinha. Vocês guardem aí que em 1970 e alguma coisa, 75, 76, eu fui junto com essas 3 feras participar, não como atleta, longe de mim tal ideia. Como radialista, nós fomos cobrir a São Silvestre. Vamos aproveitar esse gancho já de imediato? Vamos falar da corrida de São Silvestre? A Maria Zeferina veio aqui e prestou uma homenagem outro dia a você, ao Fran José, que foram pessoas que, segundo ela, sempre foram um exemplo de resistência e da prática do atletismo. Qual foi essa sua experiência em termos da São Silvestre? Conte para nós. A São Silvestre, né, a primeira vez que eu participei, a São Silvestre hoje é diferente do passado, né? No nosso tempo, era na cruzada do ano, não é, Oswaldo? Do ano, 15 para meia-noite. E soltava a corrida, o foguete lá na região central de São Paulo. Descia a Brigadeiro Luiz Antônio, certo? E subia a Consolação, 8.900 metros. Hoje é 15 quilômetros. Quase o dobro, né? Quase o dobro. E então, na época, para correr a São Silvestre, participava de uma eliminatória, chamava-se Integração Nacional. Certo? 15 dias antes fazia uma peneira, vamos dizer. Exatamente. Classificava os 300 primeiros, certo? Do Brasil todo para participar da Internacional. Né? E eu, Risadinha, pela primeira vez, classificamos, né? E participamos a primeira vez. E até com um pouco de nervosismo, certo? Não deu muito legal, não. Já competia de tênis naquela época? Não era descalço que nem a Maria Zeferina competia, não? Como é que era? Já de tênis, mas tênis precário, por exemplo, não tinha hoje tênis com placa de carbono, certo? Não tinha, certo? Era tênis com linho, né? É o Conga famoso. Era o Conga, que chute, até que chute. A gente corria com que chute também, né? E então na época, e a São Silvestre, né? Ali vinha os melhores atletas do mundo, como ainda vem hoje, certo? Eu tive a oportunidade de conhecer Carlos Lopes, certo? Até Victor Mora, colombiano, até que você foi lá também, exatamente. Você viu, né? E o Frank Schupp, norte-americano também. Norte-americano, certo?
E o interessante disso, né, para que você, que hoje acompanha São Silvestre, que é no período da manhã, né? Exatamente. Sempre no último dia, mas no período da manhã. Era outro esquema, né? Até porque era uma dificuldade até para se transmitir. Não se tinha aquela qualidade do colorido, da TV. TV colorida a partir de 1970. Né? Então estamos falando de corridas. 3 pelo menos eu estive com eles participando. A gente acompanhava essa prova. Uma das coisas que ficaram marcadas na minha mente, e eu tinha o quê naquela época? Tinha 15 anos, se tanto. A gente foi de Kombi, todo mundo organizadinho, fazia aquele lanchinho com pão com mortadela, para não ter que parar, porque também não tinha tanto dinheiro, embora a prefeitura apoiasse bastante. Naquela época, eu não sei, o prefeito era o seu Ciro ou o Edgar Benini? Na época era o Ciro. O Ciro. O professor Ciro, que era. Ele gostava disso, como o Edgar também gostava. Certo? O professor Ciro, certo? E o Edgar Beninas, eles adoravam, certo? Todos os esportes, mas também o atletismo, eles davam uma cobertura muito grande. Tanto o professor Ciro que me convidou para trabalhar na prefeitura. Eu trabalhava na época na São Malco. Olha, Você era saqueiro na São Malco ou já trabalhava nos serviços gerais? Trabalhava nos serviços gerais, mas fazia serviço também de sacaria, fazia uma série de coisas lá, certo? Mas era registrado também, certo? E o fato de você trabalhar na prefeitura te permitia até você ter condição de treinar também, né, Oswaldo? Isso foi a proposta dele. Aí já começou a melhorar. Aí ele já construiu a pista lá também, certo? Eu já trabalhava lá na piscina da gruta, já saía do trabalho, né? Já ia direto para a pista, né? E a partir daí eu participei da São Silvestre, mas assim, antes de passar depois passou para os 12 quilômetros, depois passou por aqui. Mas até quando era 15 para meia-noite, né, eu participei de umas 6 São Silvestres. 6 competições. 6 competições. E dessas 6 eu tive orgulho de estar com você, com o José Manuel da Fonseca, a Maria Risadinha e o querido e saudoso Fran José. Essa é uma experiência que eu guardo, né? Porque imagina, a gente levava o gravadorzão, fazia lá as entrevistas. Não tinha nada ao vivo, porque não tinha recurso naquela época. Chegava segunda-feira, dava aquele show de entrevista e apresentava, né, Oswaldo? Isso, a cronometragem era manual, certo? Você pode ver pela foto que você mostrou, certo? Cada um carregava um papelzinho com um número, certo? Exatamente. Chegava, tinha um funil de chegar, você chegava, espetava lá no espeto, certo? Então aí depois ele ia classificando. Hoje não, certo? Hoje modernizou, é um espetáculo, certo? Agora, é claro, aquele tempo era mais romântico, né? Assim, nesse sentido. Isso. Mas essa evolução é normal, né, Oswaldo? Normal, de usar a tecnologia até para o bem do próprio atleta, né? Mas é claro. Tanto certo que hoje, né, principalmente no sentido médico, certo? A evolução é tamanha, certo? De épocas atrás, por exemplo, eu operei o joelho em 2014, quando foi isso em abril, quando foi em novembro do mesmo ano, eu corri a maratona de Curitiba de 42 quilômetros, certo? Tinha dificuldades para voltar, porque era traumático, fazia um corte violento. Hoje o cara tem problema de ligamento cruzado, demora 5, 6 meses, mas ele volta a competir em alto nível, né? Essa foi uma mudança importante para o bem, né, Oswaldo? A gente treinava com tênis aí, certo? A gente treinava 10 quilômetros, chegava em casa com as articulações todas arrebentadas. Hoje não, hoje tênis, os materiais esportivos é de primeira grandeza. E não é caro também, certo? Popularizou hoje, né? Popularizou, certo? Eu estava vendo aqui nas anotações que fizemos, as empresas que você passou, a Comove, nós já trouxemos esse episódio, falamos da própria prefeitura. Você saiu da prefeitura porque a Carol, que tinha um clube, te convidou a ir lá trabalhar na Carol, foi isso? Trabalhar na Carol, no clube da Carol. Fiquei 4 anos lá também. Também lá no setor de esportes? Porque o clube geralmente... piscina e esporte? Piscina, setor de esporte. Tá. Isso. E eu estou vendo aqui que na sequência, aí sim, você foi trabalhar numa empresa que é a Lojas Munhoz. Mas antes, eu gostaria de trazer um detalhe. O Oswaldo tem uma trajetória que a dificuldade financeira de ter que construir a vida, de criar a família, fez com que ele tivesse uma interrupção na parte esportiva, que ele poderia ter realmente brilhado, só que a necessidade de estudar, a necessidade de prover a família fez com que ele não pudesse
desenvolver essa atividade. Se fosse hoje, talvez esse problema não acontecesse. O interessante é que ele volta depois com 50 anos, aí sim, para fazer de maneira plena a atividade que ele tem. Então explica para mim, o cidadão que chegou em Orlândia, o jovem de 17 anos, que tinha apenas o 2º ano de grupo, esse homem frequentou supletivo, foi à luta, foi para Ribeirão estudar. Me conte esse lado que realmente é digno de respeito em relação à sua decisão, Oswaldo. Ô, Tarcísio, uma das coisas que eu agradeço também, certo, é o esporte. Porque, por intermédio do esporte, eu percebi a necessidade, certo, de adquirir conhecimento. Porque eu comecei a conviver com pessoas mais intelectualizadas, certo? Eu me sentia, por exemplo, um estranho no ninho. Certo? Ou eu aprendo, ou então eu fico fora das conversas de todo mundo. Ou eu fico isolado. Tá certo. Isso. E depois também, certo? Para a gente ter um autoconhecimento, certo? Porque o esporte também ele exige da gente, certo? E ele faz com que a gente seja, por exemplo, adquira um conhecimento empírico, por dizer assim, por exemplo, começa a observar o próprio corpo, sentir o próprio corpo, certo? E eu comecei a poxa, eu tenho que aprender alguma coisa. 2º ano de grupo. Aí eu tenho que fazer supletivo. Aí eu fiz 3º e 4º aqui no Coronel Orlando. 3º e 4º ano primário, né? Que antigamente era primário. Hoje é fundamental. O ensino fundamental. Ensino fundamental. Fiz em Orlando, depois eu fui para Ribeirão Preto, certo? E fiz do 5º ao 8º ano, certo? No Colégio Brasil, que hoje acho que é Alberto Einstein, que é ali na Américo Brasiliense. Brasiliense, perfeitamente. Ali mesmo. E fiz também lá, certo? Que era, na época, o colegial, hoje é o ensino médio, certo? Completei e prestei vestibular na UNAERP e frequentei durante 6 meses, mas a minha filha, ela passou também em universidade paga, né, particular, né, a Unifran, e falei, bom, eu não, né, melhor ela, certo? Você passou em que curso no vestibular? Direito. Em direito? Por pouco não vira o doutor Oswaldo? Que legal, mas, Tarcísio, eu costumo dizer o seguinte, né, que tem uma frase do pensador Sócrates, né, o grande pensador grego de 400 e quase 500 anos antes de Cristo, que diz o seguinte, que a vida sem desafio não merece ser vivida, certo? Eu ainda tenho como um desafio, certo, ainda concluir, né, o curso superior. Ainda botou isso na tua cabeça? Exatamente, porque isso aí... E eu estava pensando em fazer, quando eu operei o joelho, era o plano B. Né? Quer dizer, se eu não poder voltar mais a correr, certo? Eu vou fazer o curso superior. Né? Eu vou retornar à faculdade, né? Mas ainda, certo, está nos meus planos ainda, porque eu conheço muita gente nesse Brasil todo, certo, que entraram em faculdade com 80 anos, sem dúvida, certo? E com essa saúde irritantemente bonita que você tem tempo, com certeza. E para mim poder também, certo, transmitir esses conhecimentos dentro do esporte que eu adquiri nesses 50 e tantos anos nisso, né? Para poder aplicar, né? Porque, por exemplo, eu não vou deixar levar para o túmulo, certo, aquilo que eu aprendi. Isso, mas para isso aí eu preciso ter, certo, um diploma de nível superior para poder autoridade para poder ministrar aquilo que eu aprendi na vida. Podemos colocar que esse é o seu desafio. E esse é o meu desafio. E ainda tem tempo. Certo. E o meu desafio também, certo, é participar de uma maratona, certo, no exterior. Internacional. Internacional. Qual que é a mais próxima daqui? Que seria de um nível que valeria a pena você participar? Olha, aqui no Brasil, aqui na América do Sul tem a da Argentina, né? Em Buenos Aires? Buenos Aires, né?
que não precisa de índice. Mas antes da pandemia eu tinha índice para 6 melhores maratonas do mundo, né? Por exemplo, Boston, Chicago, Nova York, Berlim e Tóquio e Londres. Agora, a maratona, ela observa a faixa etária ou não? Porque como compete todo mundo, por exemplo, é claro que não vou imaginar você hoje com 76 anos que você consiga fazer um índice de um atleta que está em plena atividade. Tem essa graduação Faixa por etária. idade também, isso é bom. Faixa etária, certo? Quer dizer, de 5 em 5 anos, né? Faixa etária. Então, porque aí, certo? Para fazer a inscrição, eu tenho que competir numa maratona oficial, né? Fazer o índice, né? E aí eu tenho o direito de participar, né? Porque o que acontece? Eles vão fazer a inscrição dos que têm índice. Perfeito. Né? E depois, certo? Se não preencher essas vagas, aí eles fazem o sorteio daquelas pessoas que não têm índice. Porque, por exemplo, em Tóquio, em 3 horas de inscrições, inscreveram 300 mil atletas. É muita gente. Né? Quer dizer, corre 50 e o resto entra no sorteio. Boston, Chicago, idem, certo? Nova York também, certo? Nós estamos falando em objetivos, em desafios. Dona Marcília, sua esposa, vocês estão casados há 54 anos. Dona Marcília, um abraço. Filha da Dona Dudu, que eu convivi tanto Dudu, ali na Vila Marcucci. Tá aí, quantos filhos teve a Dona Dudu, a sua falecida sogra? A minha sogra teve acho que 10 filhos. 10 Dona filhos. Dudu gostava de carnaval, gostava de tudo, né, Oswaldo? Eu não estou errado, 10 filhos. Carnaval, certo? Cantava Reis, Folha de Reis, certo? Morreu com 75 anos. Morreu assim, andando, certo? Fazendo, né? O que gostava. O que gostava, né? Você não tem deu trabalho para ninguém. Você tem 3 filhos, 2 meninos e uma menina, é isso? Certo, a menina é caçula e dois Fala homens. o nome deles. Márcia, Márcia e Marcelo. E a idade deles? A idade, a Márcia tem 48, o Márcio já está com 50 e o Marcelo já está com 53 anos. Agora, Oswaldo, quando a gente vê você em plena forma até hoje, a pessoa que normalmente vai em academia, é claro que a gente percebe que o seu biotipo de atleta, você tem uma formação que é para maratona, que é grande distância. Sim. É claro que quando você fala daquela competição de tiro curto curto é até 800 metros, é isso? Ou 400 metros? Até 1.500 metros, certo? Até 1.500 metros, de 800 a 1.500 são considerados meio fundo. Tá certo, é um meio fundo. Exatamente, você tem que treinar o organismo para trabalhar, por exemplo, com deficiência de oxigênio. O PIO lá de São Joaquim, que velocidade. Velocidade. É velocidade, né? Até 400 metros é velocidade. E nesse caso é diferente, por exemplo, você tem um corpo que foi talhado para competição de longo trajeto, que são maratona, meia maratona. O que seria uma maratona e meia maratona? Qual é a diferença de uma com a outra? É o tempo? É a distância, perdão? É a distância. Meia maratona, né? 21 quilômetros e 100 metros. A maratona é 42 quilômetros e 190 metros. Né? Porque em homenagem ao Fedípede, certo? O atleta era um soldado grego, né? Que teve morte súbita, que correu da cidade de Marathon até Atenas. Né? E foi ganhando, porque as mensagens eram transmitidas pessoalmente. O mensageiro cada um corria 500 metros, certo? 490 anos de Cristo, você tem uma ideia, né? Como que era, né? Então em homenagem a esse soldado grego, né? E maratona que vem de Marathon, certo? Cidade de Marathon, né? Bom, e a maratona qual é o trajeto? A maratona é 42 quilômetros. 42 quilômetros. Só de imaginar isso a gente cansa. Orlândia Salles, 7 quilômetros. Faz a conta aí para você ter uma ideia, 7 vezes quase. Dá a distância de Orlândia ao trevo de Ituverava. Ituverava, exatamente, 40 e poucos quilômetros. Eu já fui, né, antes da pandemia, né, eu já fiquei, certo, em segundo na minha categoria, no ranking brasileiro, certo? Agora você está usando sempre a expressão antes da academia. Você teve problemas com a pandemia, perdão, que te atrapalhou nos seus índices?
Não, é porque interromperam todas as competições na pandemia, né? Não tinha Sim, e competição, nem né? há como se fazer, né? Não, não, certo? Então eu pretendo fazer esse ano ainda. Eu Ah, espero, porque eu tenho umas competições aí muito importantes, porque nos Jogos da Terceira Idade e eu fui classificado para a final estadual, que todo ano e vai ser agora em setembro, né? Então não dá, antes de setembro não dá para mim competir, porque eu tenho que treinar para corrida, porque a final estadual é corrida curta. Eu tenho que treinar minha explosão, certo? Minha velocidade, né? Aí depois aí vai dar um tempo para me treinar para correr a de Curitiba ou a de Florianópolis, né? Porque Florianópolis eu já corri lá também, né? Ela é mais plana que a de Curitiba. A de Curitiba é um pouco mais difícil, né? Mas Floripa fica naquelas avenidas perto da praia, portanto é mais plano, né? Nesse sentido. isso, exatamente, né? Na ilha mesmo, né? Tá. Agora, a gente nota que você disputou vários jogos regionais. Você tem Sim. ideia de quantos jogos regionais você participou, mesmo naquela sua fase ainda jovem, que depois você teve que parar por uma questão profissional, embora ainda seguisse competindo, e principalmente depois de 50 anos, que você pegou a coisa com a seriedade total para fazer aí sim com uma faixa etária mais avançada. Quantos jogos você disputou? Jogos regionais mesmo, certo? Eu participei em 76, é, na época, né, do seu João Zacopé, o Lavinho, né? A saudosa Solange, né, que jogava Sim. basquete, né? O Gilberto Zancopé, o Giba Zancopé O Giba também. te apoiava nesse sentido? Na época a gente também jogava basquete na Sim, época, sim, né? perfeitamente. Isso. Ele era Então nós atleta. participamos lá em Jales, né? É, é, foi realizado em Jales, então eu corri os 5 e os 10 mil metros, 10 mil metros lá e ganhei os 5 e os 10, né? Isso em 76, né? No mesmo ano eu fui para os Jogos Abertos do Interior, na época era Tupã, foi Tupã, né? Perfeito. Lá já foi mais pesado, né? Edson Bergara, Eloy Rodrigues Schleid, sério, que pessoal que, né, De um nível de que competia, inclusive. exatamente, certo? Jogos Olímpicos, Olimpíadas, essas coisas, né? E depois eu participei já numa idade mais adulta, né? Depois que eu participei de Jogos Regionais, eu continuei participando também, que a gente falava corrida, pedestrianismo, né? Sim, perfeito. Hoje é corrida de rua. Hoje virou corrida de rua, então vocês falam corrida de rua. Continuei participando, mas depois, na época da administração Rodolfo, Uhum. o próprio, na época, acho que era o Ivan, É o Ivan, o Ivan era que era secretário de esportes. me convidou, quer participar dos Jogos Regionais, eu participei lá em Sertãozinho. Mas já com a idade, na época eu já tinha foi com 55 anos. E nesse seu segmento, a gente vê essa forma física. Qual é a sua dieta? O que você come, por exemplo, magro como você está, mantendo essa forma? Você não tem gordura, né? É tudo Não. massa, né? Que a Não. gente percebe olhando para você. Exatamente. Qual é o segredo de você manter esse peso e também esse fôlego? Olha, eu treino muito. Treina bastante. Treino bastante, né? Você treina quantos dias por semana? Eu treino 7 dias na semana. Não descansa? Não. Nem de domingo? Às vezes eu faço, por exemplo, algum fim de semana, algum treino, certo? Em forma de descanso, mas um treino recreativo. O que seria um treino recreativo? eu Andar uns 5 quilômetros, correr uns 5 Não, eu faço caminhada às vezes, de 4 horas direto, né? Às vezes, se eu saio 5 horas da manhã, eu chego às 9. Termino às 9. Né? Ouviu aí, Thiago Bianco? Ouviu, Sérgio Maia? Tá certo? 4 horas, hein? É o desafio. Exatamente. E a alimentação, certo? Ela é baseada, certo? Eu como quase de tudo, certo? Mas eu fujo um pouquinho dos produtos ultraprocessados. Por exemplo, você está começando um dia. Eu sei que tem carboidrato, proteína, aquele lance todo. Isso. Você toma algum suplemento alimentar? Não. Creatina, essas coisas? Não toma? Nunca tomei, certo? É baseado na alimentação. Por exemplo, meu café da manhã, geralmente, eu gosto...
eu evito muito assim produtos refinados, por exemplo, certo? Bolo de farinha de trigo, certo? Mas eu como muito bolo de fubá, certo? Tomo o café da manhã, certo? O café preto eu só tomo com leite na parte da manhã, né? Não tomo mais, né? E o meu almoço é muita verdura, como batata, mandioca, como a carne magra, certo? Que precisa de proteína, como muito frango, né? Eu evito muito, assim, como o macarrão, né? Porque precisa de carboidrato. Certo? E ovo, você usa na sua? O ovo, eu como o ovo cozido, né? Porque a clara do ovo tem muita proteína, né? Porque no meu caso, certo, 76 anos, né? Eu já sinto, certo, a falta de força muscular. A famosa perninha magra. Exatamente. Depois de uma certa idade, é a tal da massa muscular. Tem gente que hoje em dia fica preocupado em perder peso. Eu, por exemplo, que adquiri um hábito saudável de 10 anos para cá, com 3 vezes academia, o meu sonho é ganhar 1 quilo e sempre de massa, né? Porque ele sabe dar um testemunho, ele tem 76 anos, é importante depois dos famosos 50, né? Que você não perca a força das pernas, né, Oswaldo? Porque é o idoso, geralmente, que tem vida sedentária, geralmente ele tropeça à toa, cai à toa. Tropeça no tapete, vira uma confusão. Certo. E eu treino aí na madrugada, 5 horas da manhã, estrada de terra, pedra e coisa e tal, nunca tive problema. E cachorro, te acompanha de vez em quando? Olha, já tive problema, certo? Mas hoje nem tanto. Nem tanto? Não, nem tanto. Você já ficou conhecido nos trajetos, Oswaldo. Exatamente, né? Então, eu sinto assim, por exemplo, eu faço um pouquinho de escada, subida, né? Treino em subida, certo? Estrada de terra também para fortalecer um pouco a musculatura, né? Porque a perda de massa muscular, certo? Isso é inevitável. Só que a gente retarda essa perda muscular. Por exemplo, certo? A gente perde, por exemplo, na minha idade, a minha perda de massa muscular, se eu tivesse uma vida sedentária, certo? Cada década era no mínimo 10% de perda de massa muscular. Hoje, certo? Com a minha atividade física, certo? Em uma década tem 2, 3%. Isso é bom. Então, você está retardando essa perda. Retardando, porque envelhecer, todo mundo vai envelhecer, certo? E todo mundo quer envelhecer, né? Ninguém quer... Não tem como escapar. Não tem como escapar, certo? Para não envelhecer tem que falecer novo, né? Não tem jeito, né? Ninguém quer isso, né? E para a gente, hoje em dia, certo? A gente fazendo uma atividade física, academia, não precisa só correr, fazer academia, andar de bicicleta, o que acontece? Certo? A gente vai ter... um depósito em saúde para velhice. Sim. Porque eu conheço a atleta de 94 anos, 95 anos correndo a maratona. Isso no Brasil. O Dr. Drauzio Varela tem 80 anos, já correu acho que 49 maratonas, começou com 50 anos. E magrinho como nunca, magrinho, né? Você vai ali, ele sobe para ir ao apartamento dele, ele desce e sobe pela escada. Você vai ao Ibirapuera às 5 horas da manhã, ele está treinando lá. É um exemplo. Exatamente. Agora, tem uma parte do Oswaldão, e você sabia que o Oswaldão foi candidato a prefeito de Orlândia? Ele traz uma história muito interessante. Imagina uma pessoa que tem disposição e coragem de montar uma comissão provisória do PT em 1988, tempo que o Lula ainda não era presidente. O Lula foi presidente em 1990 e alguma coisa. Ele foi presidente. 92. Ele foi presidente. Ele ganhou a presidência em 2002. 2002, mas exatamente. Ele foi candidato umas 3 vezes. Exatamente. O Oswaldo montou pela primeira vez o PT em Orlândia em 1988. Ele presidiu o PT em 1992. Porque todos sabem que eu tenho uma militância política também. Mas aqui está um exemplo de um homem ponderado, sensato, né? Uma pessoa que a gente faz assim, tira o chapéu. Sempre foi uma pessoa muito bem articulada. E quando é que surgiu essa ideia de você participar da vida política? Foi aquela sua presença em Ribeirão, conversando com os amigos? Me diga quem foi a pessoa que te inspirou
a montar o PT naquela época. Hoje eu sei que você está afastado Sei, politicamente, sim. tem uma opção mais para tocar sua vida esportiva, mas Isso. essa história eu acho que vale a pena você lembrar, Oswaldo. Na época, né, tinha muito convívio com Eugênio Butt, o Giba Zancopé. Ah, descobri Isso, Eugênio e o... Beleza. E eles eram uma referência, né? Que eram os meninos intelectuais. Estudava em São Paulo o próprio, o saudoso O Carluxo. Carluxo, certo? Isso. Então a gente convivia ali, certo? E a gente trocava sempre umas ideias, né? E na época, o PT estava surgindo, né? E você não consegue, né, organizar o PT aqui, coisa e tal. Vamos tentar. E deu certo. Quem era a comissão provisória? Olha, a comissão provisória eu lembro de 4. Você tem um que ele morava na Gruta, mas já faleceu também, e trabalhava na Casa da Lavoura, né? Me falha a memória, não lembro. Aqui, eu fiz uma pesquisa junto aqui, seria o Chocó? Não é isso? Aparecido da Cruz da Silva, Chocou. Isso, Marco Aurélio. O Marco Aurélio. Grande Marco Aurélio. Isso. Professor Saulinho. Saulinho. O João Batista Munhoz não fazia parte dessa comissão provisória? Fazia parte também dessa comissão provisória. Quem mais que você lembra dos companheiros do PT? Tem Luiz Carlos de Oliveira, Perfeito. que é o filho do finado Sucuri, que se falava. Sim, né? sim. Ao Luiz do Posto Palma. Do Posto Palma. Meu amigo, grande Luiz. Também, certo? Osimar Jarreta. Grande, mestre Osimar. Isso, né? Então é um misto de Banda do Esguicho, Eugênio Bussi, Giba, Carluxo. Era mais o Carluxo, Eugênio Bussi, o Giba, era mais mentor intelectual, porque eles ficavam mais lá em São Paulo. Trazia as fichas do PT. Isso, certo? A gente precisava de um assessoramento, certo? Né? E deu certo. Agora, você foi candidato a prefeito numa eleição que teve o Estevão, Edgar e você. Você foi prejudicado pela polarização, que foi uma eleição muito disputada, né? O Edgar ganhou por pouca diferença, não foi isso? Acho que foi diferente de 190 votos. Certo. E você teve a coragem naquela época. Quem era o seu vice, você lembra? A minha mulher. A dona Marcília. Tem razão. Certo. Era uma dificuldade imensa de conseguir um vice, né? Porque geralmente o PT estava iniciando, certo? E havia, assim, na verdade, um preconceito. Vamos ser sinceros que isso na época era natural que acontecesse. Exatamente, certo? Mas a gente conseguiu, né? Minha mulher saiu de vice na época, né? E uma campanha muito simples, que não tinha nem papel. Gastou sola de sapato. Né? Mas valeu a pena, porque é um grande aprendizado, né? Porque a partir dali eu aprendi a apreciar o valor da democracia, né? Isso. Porque na política eu não considero o adversário como inimigo, mas sim como um adversário, né? Porque partidos são parte, né? Quer dizer, é uma parte, né? E cada um, né, na democracia tem as suas ideias, isso. E a partir daí eu comecei a perceber, né, que a conhecer o que é uma democracia, certo? O que é respeitar os adversários, e também fui respeitado pelos adversários e continuo sendo até hoje nisso. Tanto é que você é amigo de todo mundo até hoje. Até hoje, certo? E a gente pode dizer, né, no encerramento desse programa, eu tenho certeza que eu falo em nome de toda a cidade, se tem um cara que toda a cidade de Orlando respeita, é você. Você é uma pessoa que a gente admira a sua resiliência, a tua calma, a sua sensatez, o jeito que você age. E eu tenho certeza absoluta que eu tenho também um orgulho muito grande. Toda vez que eu falo do seu trabalho, do Fran José, do José Manuel Fonseca, com Mané Risadinha, eu lembro também da minha infância e adolescência. Eu fui em São Paulo, eu tinha 13, 15 anos, né? Levava o meu gravador, eu me sentia importante porque eu reportava, né, essa situação de trazer a história da minha cidade. Eu sei que você lembra, mas
eu trabalhava na Comov, você tinha um programa, você era garoto, tinha um Sim. programa na URC. Você foi a primeira vez que me levou a um programa, à noite lá, foi a primeira vez que você me levou a um programa seu na URC na época. Chamava-se Síntese Esportiva 53. Isso. Olha a equipe esportiva. Eu, Fernando Borges de Assis, Isso. e aí virou, né, nepotismo. Era o tio Dalto, meu tio, meu irmão Sérgio. Exatamente. Era mais ou menos essa equipe esportiva. Isso, se não me parece, foi em 1971, Sim, 72, exatamente, por aí. exatamente. Certo? Eu trabalhava na Comov, você me convidou e eu compareci ao seu programa pela primeira vez, certo? Meio assustado, nervoso, vai, poxa vida, foi, né? Então a gente já convive já desde, né, de tempos outros, né? Quando você tinha seu gravador lá na época de teclado, aquele pequenininho, isso, né? O Alceu Santana Faleiros também viajou conosco também, na São Paulo, né, na São Silvestre, né? E são memórias que ficam para sempre, são, né, Oswaldo? Memórias, são experiência, né, por exemplo, que a gente adquire ao longo da vida, né, porque a vida, né, é um aprendizado, né, viver e aprender, né, isso é muito importante para a pessoa humana. Oswaldo Pereira da Silva, meu querido amigo Oswaldão, página interessante de um cidadão que é um exemplo, principalmente também na área do esporte, e fizemos questão e temos muito orgulho de ter feito esse documentário e prestar essa homenagem a ele. Um capítulo interessante do nosso canal do YouTube, Tarciso Manso Convida.